Parece uma coisa óbvia, mas a concentração é o principal requisito para uma boa leitura de tarô, seja para você ou para outra pessoa, né? Então é importante que você esteja aí treinado, né? Treinada para colocar a sua concentração para trabalhar a seu favor. E é exatamente por esse motivo que eu trouxe para vocês hoje 5 dicas para você melhorar a sua concentração no momento de tirar as cartas do tarô. Bem-vindos ao Tarô de Hathor, eu sou a Camila e eu te ajudo a se conectar com a sua essência e a viver a sua melhor versão através do tarô. Então hoje a gente vai falar sobre algumas dicas para você poder treinar melhor a sua concentração no momento de você tirar as cartas, no momento de você fazer a sua leitura, a sua jogada de tarô. Seja para você ou para outra pessoa, não tem problema, né? Mas a concentração, ela é uma habilidade que a gente pode desenvolver, né? Que a gente pode treinar, que a gente pode melhorar. E existem algumas dicas aí, tem alguns aspectos e alguns detalhes que a gente pode se utilizar para poder facilitar esse processo de concentração e para que você possa extrair o máximo possível de informações daqueles arcanos ali daquela jogada no momento em que você está fazendo sua leitura de tarô. Por que eu resolvi trazer esse tema hoje para vocês, gente? Porque assim, o tarô, apesar dele ser acessível, né, a qualquer pessoa e qualquer pessoa poder desenvolver aí o aprendizado do tarô, como eu venho falando para vocês, tem que lembrar que ele é um instrumento que reflete os nossos conteúdos mais profundos, né? Ele realmente reflete os conteúdos lá do nosso inconsciente, vamos dizer assim, da nossa alma mesmo, da nossa essência, né, pura como indivíduo que está passando por essa experiência aqui na Terra, né? E a gente está no processo de desenvolvimento, de aprendizado o tempo todo, tá? Então, tem alguns requisitos, né? Tem algumas que é aconselhado realizar no momento de você fazer a sua consulta ao tarô, tá? Por quê? Porque o tarô, ele sempre vai mostrar pra gente o que a gente precisa naquele momento, tá? Ele não vai mostrar o que a gente quer, tá? Ele não vai contar ali uma história de conto de fadas, com um final feliz e tudo mais, todas as vezes que a gente, né, consultar, tá? Por quê? Porque ele vai mostrar pra gente a vida real, né? A nossa vida, a vida como ela é, né? Então, nem sempre tudo são flores. E a gente precisa tratar esse instrumento com respeito, né? Não é a questão de ter medo, né? Tem gente que fala que tem medo do tarô. Não precisa ter medo, porque ele vai mostrar só o que já faz parte da gente, né? Só o que já tá no nosso campo, né? Energético, tá? Nada além disso. Mas ele vai dar algumas dicas, ele vai dar algumas orientações para que a gente faça reflexões no sentido do nosso desenvolvimento individual, né? No sentido da nossa busca pela nossa essência de ser, pelo nosso propósito de vida, né? Ele vai sempre direcionar para isso. E se você não tiver conectado, né? Você não tiver aí afinado com esse propósito do tarô, o tarô, ao invés dele te ajudar, ele pode causar algumas confusões, né? Na sua mente, na sua forma de lidar com as coisas. Por quê? Porque você não está respeitando aquele instrumento como deveria ser, né? Eu ouvi uma vez de um professor, e assim, a mais pura verdade, gente, que ele falou assim, ele falou, você pode o que você quiser. Algumas coisas não são aconselhadas, principalmente com o tarô, por quê? Como o tarô, ele é um espelho, né?
como Jung já falava, né, que o tarô ele é um espelho da nossa alma, né? Então ele reflete ali naquelas figuras muito dos nossos conteúdos internos que ainda estão ocultos para nós, no sentido de levar a gente para um desenvolvimento maior. O que acontece? Se você respeita o tarô, ele te respeita, né? Se você brinca com o tarô, ele brinca com você. E aí o prejuízo de quem é seu, né? Porque na verdade o tarô ele é só um instrumento, né? Ele é um espelho. Ele só faz o reflexo do que você está colocando ali de energia, do que você está propondo para ele, vamos dizer assim. Então, pensando dessa forma, se a gente quer, né, ter orientações, se a gente quer trabalhar realmente o nosso desenvolvimento, o nosso autoconhecimento, o nosso autoempoderamento, né, com o tarô, o mínimo que a gente precisa fazer é adotar algumas práticas que facilitem esse nosso treinamento da nossa concentração, tá bom? Então, por isso que eu resolvi trazer esse tema para vocês, só para dar um contexto aí, né, para o assunto não cair de paraquedas, né? E para vocês também entenderem qual é a importância disso. Eu já falei num outro vídeo, né, sobre os requisitos para você melhorar a sua leitura de tarô, que são vários, né? Eu coloquei acho que 9, se eu não me engano, 9 requisitos que eu listei naquele vídeo. Eu até vou deixar esse vídeo na descrição aqui, o link, para quem tiver interesse em assistir esse conteúdo. Tá bem completo, tá bem legal. Eu vou deixar o link na descrição, vocês assistam esse também, tá? Porque são requisitos simples, são coisas simples, mas que quando a gente coloca em prática, a gente vê o nosso resultado ampliar muito, né? A gente vê que o nosso resultado dá um salto de melhora, tá? Então é isso, gente. Vamos começar com as dicas. Eu não sei vocês, mas eu estou cozinhando aqui de calor, né? Mas tudo bem, vamos lá para as dicas. A primeira dica é você reservar um ambiente tranquilo para você poder fazer a sua leitura de tarô. Isso faz bastante diferença, né? Se você está num ambiente agitado, com mais pessoas conversando, passando, barulho, enfim, fica mais difícil realmente de você se concentrar e de você direcionar a sua atenção só para a consulta do tarô ali, né? Só para a consulta das cartas, para você poder receber aquela mensagem, identificar com calma, né, com atenção o simbolismo da carta, para você poder fazer uma análise mais completa. Então, a primeira dica de todas é o ambiente. Reserve um ambiente tranquilo, um horário onde você sabe que as pessoas elas não vão te interromper, tá? Mesmo que você vá fazer uma consulta assim mais rápida, né? Por exemplo, se você vai fazer uma leitura para você mesmo, né? Você vai tirar ali 2, 3 cartas, no máximo 4 cartas, né? É uma consulta mais rápida. Depois você vai ficar um pouco mais de tempo para fazer as anotações e tal, mas a consulta em si ela é rápida. Mas mesmo assim é importante que você tenha um espaço reservado, que você não seja interrompido, né? Que se você puder avisar as outras pessoas da casa, né, do recinto que você tiver para fazer essa leitura de tarô, para não te interromper naquele momento, para você poder se dedicar e se concentrar o máximo possível ali. O que eu gosto de fazer, que para mim funciona, né, é tirar esse tempo, realmente, para eu ter esse tempo só para mim, né, de fazer a leitura de tarô e tal. E assim, eu abaixo um pouquinho a luz para eu ficar um pouco mais voltada para mim mesma, então diminuo um pouco a intensidade da luz, porque a luz também ela é um fator que acaba despertando um pouco mais o nosso cérebro, né? E aí a nossa atenção ela fica dividida entre vários estímulos, então quando você diminui um pouco a luz, o nosso cérebro entende que ele pode diminuir um pouco a frequência também, né?
Então isso ajuda. E eu sempre eu pego um copo de água para mim, ou eu faço um chá. Na época do inverno, eu gosto de fazer um cappuccino quentinho, né? Deixar ali para mim, mesmo que for ali naqueles 15 minutinhos que eu tô fazendo ali a minha consulta, eu gosto de ter algumas coisas que, assim, me lembrem, né, que aquele momento é um momento para mim, é um momento meu. Então, eu acho que isso funciona bastante. Ainda nessa parte, né, do ambiente, o que a gente também recomenda fazer, né? Hoje a gente tem o celular, né, que tá todo momento aí emitindo sons, né, enfim, de notificações de aplicativos e tudo mais. Então, naquele momento ali, gente, procura tirar o som do celular, pelo menos, e deixar o celular longe de você, né, pra não distrair você daquilo que você tá fazendo ali. Porque às vezes, assim, tá sem som, mas aí a notificação pisca a luzinha, acende, não sei o quê, né? Então, isso ajuda a você perder o foco, né? E como eu disse antes, como a concentração ela é uma habilidade que ela pode ser treinada, a gente precisa preparar realmente, né, esse ambiente, criar aí algumas práticas, né, alguns hábitos que facilitem essa concentração. E aí, quanto mais você fizer isso, mais você vai perceber que o seu resultado, né, da sua leitura, ou até mesmo o resultado da sua interpretação das cartas melhora, né? Porque durante a concentração você vai estar ali juntando, né? Você vai estar juntando todas as informações ali da sua memória naquele momento para você poder extrair ali a interpretação daquela leitura que você está fazendo. Então, todas essas coisas, televisão, rádio, celular, deixa isso para uma outra hora. Né? Se nesse momento você resolveu que você vai fazer uma leitura de tarô para você ou para outra pessoa que seja, reserva esse espaço, né? Elimina aí as possibilidades de distração, porque aí você vai ver que a sua interpretação também ela começa a ficar muito mais fluida, né? Você começa a realmente entender qual é a história que o tarô ele está contando para você ali durante aquela leitura. Por quê? Porque como você está concentrado ali no que está acontecendo, você entende a ligação de uma carta com a outra, né? O que aquela leitura ali, aquele método, né? Vamos dizer assim, ele está contando para você. É muito mais fácil, né, do que quando você tem interrupção, porque aí você tem interrupção, não que você não possa voltar, é claro que pode, né? É que às vezes você tem que voltar uma etapa antes, vamos dizer assim, né, para depois dar continuidade na história que você estava vendo ali na leitura. E aí, para treinar a concentração, né, o interessante é que você realmente elimine essas distrações. A segunda dica aqui para melhorar a concentração é você fazer uma breve meditação antes de iniciar a sua leitura, tá? Breve, breve mesmo, gente. Pode ser uma coisa assim de 3 minutos, né? Vamos supor que você tá, tipo, com o seu tempo ali contadinho, né? Fala, putz, hoje eu só tenho 15 minutos e eu quero muito fazer uma leitura para mim, porque eu tô com uma dúvida, eu quero esclarecer uma questão, quero resolver uma dúvida aí, enfim, ter um esclarecimento de algum tema, de alguma situação que eu esteja passando e eu só tenho esse tempo agora. Não tem problema. Mas a meditação, se você fizer uma meditação bem rápida mesmo, de uns 3 minutos mais ou menos, né? E não precisa ser uma meditação, né, assim, budista, né, profunda e tal. Não, uma meditação simples, né? Aquela meditação mesmo que todo mundo conhece, de você se concentrar na sua respiração durante aqueles minutos ali, já é suficiente, porque a meditação, ela já é uma forma de você trazer a concentração, né, de uma forma
consciente. Tá? Então você vai se concentrar, por exemplo, na sua respiração. Então já é uma forma de você puxar a sua concentração para a sua respiração, né? A própria respiração durante essa meditação, mesmo que ela seja breve, ela já ajuda a baixar um pouco a frequência cerebral também, né? Já aumenta a oxigenação no cérebro, né? Então isso também já ajuda a acalmar, ajuda a gente a diminuir um pouco aquela aceleração, né, de pensamentos e tal que a gente geralmente tem durante o dia, quando a gente está fazendo outras coisas, tá? Então, a meditação breve, ela também é uma prática que ela pode ser utilizada, né, nesse treinamento para a melhoria da sua concentração. Aí depois, lógico, você faz a meditação e você já está ali naquele ambiente tranquilo, né? Então uma coisa sempre vai somando a outra, né? E você vai vendo que essas várias práticas, elas vão se entrelaçando e vai fazendo com que as coisas, elas, assim, o que você quer fazer, né, a sua concentração para poder fazer a leitura do tarô ali, vai ficando mais natural, vai ficando mais na mão, vamos dizer assim, né? Não é uma coisa tão complicada, tão difícil, né? Se você seguir aí alguns passos, você vai vendo que o seu resultado também ele vai melhorando. A terceira dica, então, é conexão emocional, tá? O que é conexão emocional com as cartas do tarô, gente? Né? É o seguinte, é você não se preocupar tanto, né, com o significado de cada carta, vamos dizer assim, tá? Conexão emocional é quando você realmente você pega, né, aquele arcano ali e você olha para ele como se você estivesse olhando uma outra pessoa, tá? E você sente ali intuitivamente o que aquela figura, né, o que aquela imagem ela tá passando de informações para você. E as informações que eu digo, assim, não são informações somente racionais. As informações, elas vêm também de modo emocional, né? Às vezes elas vêm também em formato de sensações. Então é importante que você esteja aberto para essas possibilidades, né? Isso que é você ter conexão emocional com as cartas. É você se abrir emocionalmente para o que vier ali daquela imagem, né? Que você esteja aberto para receber essas orientações, essas informações, o que aquela imagem está querendo mostrar para você ali naquele momento, tá? Então isso é a conexão emocional, é você não ficar tão preso nas informações somente racionais. Eu aprendi que o arcano tal significa isso, isso e aquilo. Não, de repente, naquela leitura ali que você está fazendo para você, a hora que você pega, né, aquele arcano e você olha para ele, você tem uma outra percepção, você tem uma outra sensação, né? Que às vezes é um pouquinho diferente daquela interpretação que você aprendeu, né? O que você leu no livro, o que você aprendeu no curso, ou, né, qualquer coisa. Você pode ter uma percepção a mais a respeito do arcano. E tudo bem, gente. E tudo bem, porque isso é a intuição, né? A intuição é aquela sensação que chega primeiro pra gente, né? E ela sempre diz alguma coisa. Então é importante que a gente esteja realmente conectado, é importante que a gente esteja ali prestando atenção nos nossos sentimentos, né, para não deixar escapar essas sensações, essas percepções emocionais, tá? Por quê? Porque isso também fala muito pra gente, né, do que aquele arcano veio trazer. E aí, com isso, o que que acontece, né? Você deixando a sua intuição mais livre, né? Você deixando com que o seu emocional, ele realmente participe, né, ali daquele seu momento com o tarô, faz com que a sua interpretação ali dos simbolismos da carta, né, e de todas as informações
que o tarô tá passando para você, fique mais completo, tá? Então a sua interpretação ela vai ficar mais rica, mais completa e vai fazer muito mais sentido para você ou para a pessoa que você tá fazendo a leitura. Então isso é bem interessante, né? Às vezes todo mundo fala, conexão emocional, tem que ter conexão emocional, mas o que é a conexão emocional? Né? É a gente equilibrar a nossa percepção emocional, intuitiva, com o nosso aprendizado racional. É não direcionar somente racional, pelo que a gente tem de conhecimento cognitivo, né? Mas é você se abrir para a possibilidade de dialogar com aquela carta, né? Tentar perceber o que aquela carta está querendo me dizer, né? Se aquele personagem ali, ele fosse uma pessoa, como que ele estaria? O que ele estaria fazendo, né? Em que situação aquela pessoa se encontraria naquela imagem ali que o arcano está trazendo para mim naquele momento. Então é a gente se desprender um pouco do conhecimento assim tradicional, convencional, e você poder, né, ter esse contato, essa aproximação com o que você sente a respeito daquela imagem que o tarô tá trazendo para você, tá bom? Então é muito legal isso, gente, porque você quebra um pouco, né, essa coisa de que você quebra um pouco, assim, a preocupação, na verdade, né? Aquela preocupação de que, assim, nossa, a carta da justiça, ela fala da justiça, né? Ela quer as coisas equilibradas e tal, né? E você fica naquela coisa, assim, metódica, só dos conceitos tradicionais, e você esquece de, assim, conversar com aquela carta, né? Até eu falei disso num vídeo que eu fiz sobre os exercícios, né? Que tem um exercício que chama conversa com as cartas. E é legal isso, porque assim, a gente trabalha bastante a nossa imaginação nesse exercício, e isso facilita muito pra gente, inclusive essa parte da conexão emocional, né? A parte da conexão emocional facilita bastante, tá bom? Bom, gente, então, partindo agora para nossa quarta dica, né? A quarta dica para você poder melhorar a sua concentração nas leituras de tarô é o estudo constante, né? Você estudar com frequência. Como eu já falei isso em outros vídeos, né? O estudo do tarô, gente, ele é infinito, eu diria. Porque assim, a gente nunca vai esgotar, você nunca vai, né, chegar num ponto que você vai falar, nossa, eu acho que eu aprendi tudo de tarô, eu não preciso aprender mais nada. Não vai. Não dá, sabe? Porque é muita coisa, realmente. Então, assim, o estudo constante, né, do tarô, você rever, né, você praticar exercícios. Os exercícios são muito ricos, gente. Eu gosto muito dos exercícios com o tarô, porque além deles abrirem, né, a possibilidade de você trabalhar o seu autoconhecimento, o exercício ele te mostra o significado daquele arcano, a interpretação, vamos dizer, do arcano na sua vida prática, né? Então a gente começa com os exercícios, o que acontece? A gente começa a reconhecer a energia do arcano que a gente utilizou no exercício na nossa vida, sabe? E é muito interessante porque demora um pouco, pelo menos para mim demorou um pouco para eu poder fazer essa ligação, para eu poder conectar uma coisa com a outra. Porque assim, ao mesmo tempo que os exercícios do tarô, eles facilitam o seu estudo dos arcanos, ele vai mostrando para você e ele vai falando com você a respeito da sua própria vida. Então, assim, o exercício que você faz com o tarô, ele nunca é aleatório, né? Como eu já falei em outro vídeo, e assim, isso é uma coisa que é uma opinião minha, né? Um posicionamento meu a respeito de como eu observo, né, o fenômeno que acontece com o tarô, né,
que é a questão da sincronicidade. A sincronicidade é uma coincidência significativa, né, sem ligação de causa e efeito entre uma coisa e outra, mas quem vai dar esse valor de ser significativo é a própria pessoa que está vivendo essa coincidência, tá? Essa sincronicidade, por isso sincronicidade, né? Porque é uma coisa sincrônica com as outras coisas que estão acontecendo com você e, na verdade, aquela coincidência ali, ela só faz sentido, né? Ela só tem um sentido importante para você, porque de repente se acontecesse para uma outra pessoa, a outra pessoa tem outras experiências de vida e tal, e ela não, e para ela aquilo não faz o menor sentido, tá? Então, como o tarô, ele é assim, ele é um reflexo da nossa energia, né? Então, ele se realiza, vamos dizer assim, né? A leitura de tarô, o fenômeno do tarô, né? O fenômeno do tarô trazer pra gente justamente as informações que a gente precisa em cada momento, sobre cada assunto, acontece a partir da sincronicidade, que é a interferência energética, né? Entre as coisas, entre as pessoas e os objetos, enfim, né? E que se a gente tem essa visão de que tá tudo ligado, né? O conceito da sincronicidade ele faz muito sentido, né? A respeito do tarô. E aí o que eu tava falando do exercício é o seguinte, apesar de você estar fazendo um exercício simples para você poder aprimorar o seu estudo de tarô, sempre, né, vai haver algum conteúdo ali, vai ter alguma mensagem que é importante para você naquele momento. Mesmo que o seu foco não seja esse naquele momento específico, né? Como eu disse, eu demorei para fazer essa ligação, por quê? Porque quando eu comecei a estudar o tarô, eu queria estudar o tarô só, né? Eu não tinha essa pretensão, assim, de falar, nossa, eu vou estudar o tarô para eu poder trabalhar o meu autoconhecimento e eu, né, me conhecer melhor e eu ter possibilidade de tirar dúvidas de algumas coisas. Eu não tinha isso em mente quando eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar por pura curiosidade, de fato, né? Eu não tinha essa coisa, nossa, eu quero aprender para poder fazer leituras para mim e tal, né? Não tinha. Então eu fazia os exercícios pura e simplesmente para aprender o tarô. Simples assim. Ao passar do tempo, eu fui, né, fazendo exercício, e eu comecei a ver que algumas coisas que apareciam nos meus exercícios começavam a acontecer na minha vida. Aí eu pensava, nossa, mas parece que isso aconteceu hoje e eu peguei, ontem eu fiz um exercício tal, com a carta tal. Aí eu fui começar a associar as coisas assim, que o tarô, ele nunca é aleatório. Nunca. Mesmo que você faça o exercício só com o intuito de estudar, como eu fazia, ele tá sempre trazendo uma mensagem de orientação para você. Mesmo que você não esteja atento àquilo. Só que como eu fazia bastante, né? Assim, eu repetia muito, eu fazia os exercícios quase todos os dias, quando eu comecei a estudar. E quando eu comecei a aprender os exercícios, né? Porque eu demorei um pouco também para chegar nessa parte de conhecer exercícios, de saber, porque, como eu disse, né? Na época que eu comecei a estudar o tarô, não tinha internet, não tinha essa facilidade que você digita lá no Google e aparece, né? Não tinha isso, né? Era no boca a boca mesmo, né? Era uma pessoa falando para outra e perguntava para outra e perguntava para uma professora, né? E eu ia juntando e aí eu ia anotando os exercícios que eu achava mais interessante para fazer, né? E aí eu ia colocando em prática para ver qual dos exercícios era mais legal para mim, tipo, que me ajudava mais. Então, né, tinha toda essa dificuldade aí no meio do caminho, né, que hoje em dia não tem mais, né, tá tudo bem mais fácil, bem mais rápido. Então, eu fui perceber, né, essa ligação aí dos exercícios com as coisas que estavam acontecendo comigo
um tempão depois. E eu falei, gente, olha que legal. Porque eu tinha os meus cadernos, né? Eu falei pra vocês que eu tinha os meus cadernos de anotação, de tarô. Eu tinha os cadernos de estudo, né? Que eu anotava mais as coisas, assim, conceituais do tarô, né? E eu tinha os meus cadernos de exercício, né? Que era o meu diário de tarô mesmo, que eu fazia os exercícios, fazia as leituras para mim, né? Comecei a praticar alguns métodos que eu fui aprendendo e tudo mais, né? Mas é isso, gente. O estudo constante, ele vai dar muito mais agilidade, ele vai dar muito mais também flexibilidade, né? Para você poder trabalhar ali com aquelas informações, com as orientações que o tarô está trazendo e você poder montar ali a história que o tarô está contando com mais facilidade. Por quê? Porque o estudo, né, assim como eu contei a história dos exercícios, né, para vocês, aqui assim resumidamente, você vai percebendo que o tarô ele vai se manifestando na sua vida. Então você vai ter uma memória que não é só cognitiva, né? Uma memória sensorial, uma memória sensorial não, gente. É uma memória perceptiva, né? Sensitiva. É uma memória da sua experiência, é isso. Uma memória da sua experiência, tá? Que é muito mais forte do que só a memória racional, a memória cognitiva, né? Daquilo que você leu, daquilo que você estudou e entendeu, né? Aquilo que você compreende, que você absorve, que você experimenta, fica muito mais forte, né? Então essa é a facilidade que o estudo traz no momento de você se concentrar, de você direcionar ali para o momento da leitura. E a quinta dica é você preparar um ritual para você poder fazer sua leitura de tarô. Eu já falei num outro vídeo, né, sobre o significado psicológico dos rituais, né, e qual é a ligação, né, dos rituais com o tarô. Se vocês quiserem, eu deixo também aqui eu vou deixar, aliás, eu vou deixar o link, né, do vídeo dos rituais para vocês poderem ter acesso, que é o seguinte, o ritual de preparação, as escolas de tarô, que elas já ensinam, né, um ritual de preparação pronto, assim, né, uma receitinha mesmo, faça assim, faça assado, tal. Eu gosto, né, da possibilidade de cada pessoa criar o seu próprio ritual, porque às vezes assim, uma coisa que faz sentido para mim, às vezes não faz sentido para você, né, de você colocar no seu ritual. Então eu acho que assim, esses modelos assim prontos de rituais, eles são legais para você tirar uma ideia, para você poder avaliar e ver o que é interessante para você, mas não com aquela obrigatoriedade, sabe? De que tem que ser assim ou tem que ser assado. Não. Porque o ritual, ele precisa ter um significado específico para você, não é para mim, né? De repente, eu gosto de preparar ali a minha mesa, eu tenho umas pedrinhas, eu tenho umas velas, né? Eu gosto de colocar uma vela, né? Não é nem para oferecer para nenhuma entidade espiritual, nada, né? Porque tem algumas pessoas que fazem dessa forma, enfim, colocam uma vela ali para a entidade espiritual fazer a proteção ali daquelas energias, né, do tarô e tudo mais. Não é o meu caso, né? Eu trabalho com o tarô no nível mesmo energético, né? Então, eu coloco as velas porque eu gosto de ter as velas acesas ali, né? Eu acho que é bonitinho e tal, fica um ambiente mais aconchegante, né? Me ajuda a me concentrar um pouco mais. Eu gosto de acender um incenso, né? Mas, por exemplo, tem pessoas que não gostam de incenso ou são alérgicas a incenso, né? Então a pessoa ela pode criar uma outra forma dela ter o ritual dela de preparação ali sem o incenso. E tudo bem, né? Porque o importante é que aquele ritual de preparação, o que ele faz,
né? Qual é a lógica, né? Qual é a parte lógica do ritual de preparação? É o quê? É você sinalizar para o seu cérebro que naquele momento ali você vai se tranquilizar um pouco mais, você vai precisar se concentrar. Então, assim, quando a gente estabelece um ritual, assim, pra gente fazer qualquer coisa, tá, gente? Isso já vai enviando uma mensagem antecipada para o nosso cérebro do que vem a seguir, né? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem fácil aí, né? A higiene do sono, por exemplo. A higiene do sono são algumas práticas, né, para você poder sinalizar para o seu cérebro que está chegando a hora de dormir e que ele precisa diminuir a frequência, né, entrar num estado de mais tranquilidade, de mais calma, para poder entrar naquele momento de sonolência, né, para você poder dormir melhor, para o seu sono ser mais profundo, mais reparador, por exemplo, né? Então, são algumas práticas que já vão levando você para esse caminho. No ritual de preparação para a sua leitura de tarô, é a mesma coisa, né? Eu, particularmente, o meu ritual, né? Eu vou contar um pouquinho para vocês aqui do que eu faço, né? E algumas coisas que fazem sentido para mim. Antes de eu pegar no baralho, eu gosto de lavar as mãos, porque enfim, a gente mexe em várias coisas durante o dia, né? Por mais que eu tenha lavado a mão várias vezes, toda vez que eu vou pegar no tarô, eu lavo a mão antes, mesmo que eu tenha acabado de lavar. Porque para mim, esse momento de lavar as mãos, né, é um momento também que eu tô eliminando ali da minha mão qualquer tipo de energia que pode interferir na minha leitura do tarô naquele momento, tá? Então, para mim, lavar as mãos faz sentido, né? Então, quando eu penso em fazer uma leitura, ou quando eu preciso fazer uma leitura para alguém, né, que me pede uma leitura de tarô e tal, antes de eu pegar no baralho, né, o meu primeiro movimento de preparação é lavar as mãos. Então, eu vou lavar as mãos, né? Dependendo do momento, que nem agora, nesses dias que estão mais quentes, né, que tá mais calor, eu lavo as mãos e lavo o rosto também, né? Porque isso me ajuda a me centrar um pouco mais, me direcionar para o que eu preciso fazer ali com o tarô, tá? Então, isso é uma coisa que para mim faz sentido. Aí eu vou, arrumo a minha mesa, separo, né, os baralhos que eu quero usar, porque lógico que não são em todas as leituras que eu vou usar todos os baralhos que eu tenho, claro que não, né? Mas é interessante porque às vezes assim, para cada pessoa, né, vem aquela intuição de usar um determinado baralho ou outro determinado baralho, né? Então eu faço aquele momento ali de concentração, respiro fundo, né? Me preparo mentalmente, faço a escolha do meu baralho. Então, isso para mim já é um ritual de preparação. Eu pego meu incenso, pego minhas velinhas, acendo, né? Faço ali mentalmente, né, o meu agradecimento por aquela possibilidade, por aquele momento, pelas informações que o tarô vai trazer para mim ou para a pessoa, né, que eu tô fazendo a consulta. Eu sempre faço um agradecimento antes, né, e faço um agradecimento depois também. Mas nesse ritual de antes de iniciar a leitura, basicamente isso que eu gosto de fazer, né, porque isso já me ajuda bastante. E assim, gente, se eu for contar o tempo que eu levo para fazer isso, se der 5 minutos, é muito. É claro que eu já tô acostumada, né? E assim, eu já tenho esse treinamento, né? De me concentrar e tal. Esse ritual de preparação, para mim, ele é bastante eficaz, né? Ele funciona bem para mim. Não que, né, eu não possa fazer uma leitura de tarô, por exemplo, quando eu tô em outro lugar, né? Eu não tô com as minhas velas, nem com o meu incenso, nem na minha mesa de leitura.
não tem problema, né? Se eu tô com meu baralho de tarô, eu vou fazer a leitura onde eu tiver. Não tem problema nenhum, mas aí eu paro, me concentro, eu primeiro lavo a mão, né? Eu vou primeiro lavar a mão. Eu vou procurar uma pia para eu lavar a mão. Eu lavo a mão e aí eu sento ali, me concentro, eu pego o baralho, né? Ali alguns, deixa eu pegar aqui, ó, só para vocês, né, terem a ideia. Então assim, eu vou pegar o meu baralho fechado mesmo, né? Eu vou juntar ele aqui, vou dar algumas respirações ali profundas, né? Inspirar, expirar, fazer o meu agradecimento. Então, enquanto eu tô respirando ali profundamente para poder acalmar a minha mente, né, para poder me concentrar, me focalizar na leitura que eu preciso fazer naquele momento, eu já tô fazendo o meu agradecimento mentalmente, tá? Tem uma outra coisa que, assim, tem vários tarólogos que ensinam, né, fazer isso, e eu, às vezes, eu uso essa técnica, gente, que é o seguinte: conforme você vai usando o seu baralho de tarô, você vai percebendo que com o tempo, né, com o uso também, ele vai ficando meio sujo, né, sujo. Ele vai ficando sobrecarregado de energias, né? E como que a gente percebe isso? A gente percebe essa sobrecarga de energia quando, assim, a nossa interpretação daquelas cartas, elas começam a ficar mais difíceis. Você olha para a carta ali e você não sabe direito, né? Então isso pode ser, por quê? Porque o baralho ele tá um pouco sobrecarregado energeticamente. E aí como é que a gente faz para limpar isso, né? Tem várias maneiras de limpar, tá? Mas a maneira mais simples e mais rápida que eu já aprendi é você juntar todo o maço do tarô assim, ó, as 78 cartas, tá? E você bater as 4 pontas do baralho assim, ó, nas 4 pontas da mesa. Então você vai bater aqui as 4. Aí você bate ali as 4. Você bate ali as 4. Aí você bate aqui as 4. Tá? Isso faz liberar aquela energia que está impregnada naquele baralho. Então tem algumas pessoas que elas fazem essa limpeza do baralho antes de começar a leitura. Só que você não precisa necessariamente fazer a limpeza energética toda vez que você for consultar com aquele baralho. Não precisa necessariamente. Tem várias outras formas de fazer limpeza, tá, gente? Com pedras, enfim. Você fazendo uma declaração mesmo de limpeza, deixando o seu baralho aberto ali, né, para ele ventilar, vamos dizer assim. Tem várias formas, né? Mas o importante é você encontrar uma maneira que tenha significado para você, né? Que você acha que seja viável, que é fácil, que para você é o que faz sentido. Isso que é o mais importante, tá? Então esses rituais, né, de preparação, eles, no meu ponto de vista, tá, gente, né, na minha humilde opinião, eu tô falando aqui para vocês, é interessante que ele seja mesmo individual, tá? É um ritual seu com você mesmo, para você se conectar ali com o tarô naquele momento que você vai fazer a leitura. E isso ajuda muito, ajuda demais na concentração. Faz bastante diferença mesmo, gente, né? Vocês podem perceber, se vocês já têm a prática aí de fazer um exercício, de fazer uma leitura, perceber esses detalhes e coloque em prática essas dicas, para você ver como ajuda. São coisas simples, rápidas, né? Como eu disse, eu não preciso de mais de 5 minutos, tá? Para fazer o meu preparo, para quando eu vou fazer a leitura. É muito rápido mesmo, né? E faz total diferença ali no resultado, né? Na sua interpretação das cartas, né? No que o tarô tá falando para você, porque aí você vai estar também muito mais conectado ali com aquela mensagem, muito mais aberto, e fica muito mais fácil de você assimilar e receber aquelas informações ali, tá? Bom, gente, então é isso, né? Depois vocês me contem aqui nos comentários, né, se vocês aplicaram essas práticas, se essas dicas
né, foram importantes aí, valiosas para vocês. Deixem para mim também o joinha do YouTube, né, para as pessoas poderem chegar nesse conteúdo, para poder facilitar aí também o estudo de tarô de mais pessoas, tá bom? E é isso, gente. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, ativa aqui o sininho das notificações para você poder receber aí os conteúdos novos que eu vou publicando daqui pra frente, tá bom? E muito obrigada, gente, por ficar comigo até o final, né? Falem aí pra mim se vocês gostaram do conteúdo, se foi legal, se vocês já sabiam, né, dessas dicas aí de concentração, não, se vocês já fazem, o que vocês já fazem, ou se vocês fazem outras coisas diferentes, né? Se vocês têm outras ideias, porque, né, a gente pode também criar mais possibilidades. Compartilhem aí comigo, gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.